A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Deuteronômio. E hoje nós vamos meditar no capítulo 4 de Deuteronômio. Os versículos serão o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto versículo. Vejamos o que diz a Sagrada Escritura. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminueis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus o consumiu do meio de vós. Mas vós, que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis hoje vivos. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos, chegamos a esse capítulo 4 e aqui o Senhor nos ensina alguns princípios importantes para a nossa vida. E a gente faz a reflexão de apenas um trecho do capítulo, pois se fôssemos pegar todos os pontos, nós ficaríamos bastante tempo em cada capítulo. Mas, para cumprirmos o propósito de termos uma reflexão de cada capítulo da Bíblia, a gente determinou fazer apenas a reflexão de um trecho das Escrituras. E aqui hoje vamos falar sobre esses primeiros versículos que nos traz alguns princípios importantes para a nossa vida. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui é o princípio da obediência, pois aqui nós encontramos nesse capítulo 1 o Senhor dizendo para o povo de Israel: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes. Então, o Senhor, ele deixou a Bíblia Sagrada como um manual de instruções para as nossas vidas. E a intenção do Senhor, quando deixou para nós estes ensinos, são para que nós possamos olhar para eles e observar, pois o texto diz: olha, eu vos ensino para os observardes. Ou seja, o Senhor está dizendo assim: olha, eu deixo para vocês estes estatutos e preceitos, é para que vocês os observem. Observar aqui dá a ideia de colocar em prática. Logo, os preceitos, eles vão gerar resultados em nossas vidas quando nós os praticamos, quando nós os colocamos em prática. E o Senhor continua no mesmo versículo dizendo: a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Vejamos, o Senhor diz que ele deixa princípios, ele deixa estatutos para que o povo de Israel veja, observe, para que o povo de Israel pratique como uma condição para que eles vivam e para que recebam a promessa de Deus. Quando o Senhor estava dizendo isso, ele estava lembrando o povo de pelo menos duas situações. A primeira delas é que o povo que resolveu desobedecer no deserto, todos pereceram pelo caminho. E estes que agora estavam ouvindo essas palavras, era uma nova geração. E esta nova geração que estava recebendo instrução
para tomar posse da terra, que os seus pais foram julgados pelo Senhor, indigno de recebê-la, pois esse julgamento não foi feito por Moisés, esse julgamento não foi feito por Arão, esse julgamento foi feito pelo próprio Senhor, que tem o poder de nos julgar e nos encontrar, dignos ou não, de receber alguma coisa da sua parte. Logo, nós vemos aqui então que o Senhor está dizendo, olha, quando as pessoas são desobedientes à palavra do Senhor, aos seus ensinos, aos seus estatutos, aos seus preceitos, logo, esta pessoa se coloca, em uma condição de indigna diante do Senhor, até de viver. Veja o que o texto diz, que ele quer que o povo, eles observem, os seus estatutos e preceitos, para que eles vivam e para que possuam a terra. Então, para viver e para possuir a herança de Deus, é necessário observar, é necessário, cumprir a palavra do Senhor. Então, este é o primeiro princípio que nós estamos aqui trazendo. E outro, que o Senhor diz, está no versículo 2, que ele diz assim, olha, não acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor. Esse outro princípio aqui também muito importante, é porque tem pessoas que, às vezes, até quer cumprir a palavra do Senhor, desde que esta lhe seja favorável, desde que essa atenda aos seus anseios. E quando esta palavra, ela não atende os seus anseios, quando esta palavra não atende os seus desejos, essa pessoa tem uma tendência a querer alterar a palavra de Deus para que essa se torne favorável. O Senhor está dizendo, olha, não acrescenteis à palavra, não diminuireis a palavra, mas observe-a como ela está. Louvado seja o nome do Senhor. E então, o Senhor vai lembrá-los de um evento recente. Ele vai dizer assim, olha, os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus o consumiu do meio de vós. O que é este caso de Baal-Peor? Está registrado lá no capítulo 25 de Números, quando, pela estratégia de Balaão, as filhas dos moabitas seduziam o povo de Israel para que se prostituíssem com elas e também inclinassem-se diante dos seus ídolos, para que assim eles se tornassem abomináveis diante do Senhor. Então, nós vamos ver aqui que uma das coisas que nos faz ser abomináveis diante do Senhor é a prostituição. E a outra é a idolatria, pois as pessoas que foram seduzidas por aquelas mulheres, e caíram neste laço, o Senhor está dizendo assim, olha, estes que seguiram a Baal-Peor, ou seja, que se inclinaram para aquilo que satisfazia aquele Deus, que era a prostituição, que era os sacrifícios aos ídolos que foram oferecidos, estes que se desviaram de servir genuinamente ao Senhor, o Senhor ordenou a Moisés que eliminasse, que matasse. Então, o Senhor de fato exerceu juízo sobre essas pessoas. Então o Senhor está dizendo assim, olha, todos aqueles que seguiram a Baal-Peor, esse o Senhor matou, o Senhor eliminou. Por quê? Porque eles desviaram-se, deixaram de obedecer o estatuto do Senhor. Mas o Senhor diz assim no versículo 4, olha, mas vós que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis hoje vivos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Eles estavam lá e o Senhor está dizendo assim, olha, vocês viram que estes que desobedeceram e seguiram a idolatria, a prostituição, estes morreram, ficaram no deserto, mas vocês que estão aqui hoje nos ouvindo, é porque vocês, seguiram a mim, obedeceram aos meus princípios e vocês estão
vivos. Então o Senhor estava dizendo a eles coisa, né, real, que eles tinham experimentado, que eles eram resultado aí no meio daquela, né, daquele momento de desobediência. Eles mantiveram-se fiéis. E o Senhor mesmo testificava dizendo: olha, vocês estão vivos porque vocês não foram como aqueles que seguiram a Baal-peor. Vocês não foram aqueles que foram seduzidos à prostituição, que foram seduzidos à idolatria, mas vocês se mantiveram fiéis. Logo, meus queridos, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. A fidelidade na nossa vida tem que ser algo que esteja, né, mentalizado em nossos corações, pois isso vai nos garantir vida. E aí você pode me dizer: mas pastor, eu conheço um monte de gente que vive inclinado à prostituição, à idolatria e está vivo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Eu quero lhe dizer que eles parecem estar vivos, mas não estão. Porque nós vivemos em uma nova dispensação e a nossa vida está em Cristo. E todos aqueles que não estão em Cristo estão mortos, diz a palavra do Senhor. Portanto, somente quem está em obediência à palavra de Deus é que está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Que a vida de Cristo esteja abundante em você, na sua casa, na sua família, e que em nome de Jesus esta vida produza paz, gozo e alegria no seu coração. Deus lhe abençoe. Eu espero você na nossa próxima reflexão bíblica. Compartilhe aí no seu status e alcance alguém em nome de Jesus.